Olá pessoal, tudo bem? Professor Wesley aqui. Vou estar explicando para vocês um pouquinho sobre a APC número 2 de abril. Esse mês nós teremos mais duas APCs, então não deixem acumular. Assim que terminarem, enviem no meu privado para que eu possa corrigir e vocês tenham a nota certinho, ok? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Vamos aprender então o que significa de fato esse termo, tá? Quer dizer, às vezes não. Bom, primeiro a gente tem que entender rapidinho o que significa capitalismo, tá? Capitalismo é um sistema econômico onde basicamente as pessoas inseridas nela visam o lucro, principalmente o capitalista, que são os donos dos meios de produção. Nós que trabalhamos assalariadamente, nós só somos a mão de obra para esse sistema capitalista, que nos explora para a obtenção de lucro, né? É verdade. Então, com esse capitalismo, surgiu o termo desenvolvimento e subdesenvolvimento, ou países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Geralmente são termos utilizados para designar países ricos e países pobres. Então, nós vamos ver outra versão dessa que é popularmente conhecida, tá? Que a gente vai ver que não é bem assim. Não significa que um país desenvolvido é rico e que um país subdesenvolvido é pobre. O termo subdesenvolvimento, então, passou a ser utilizado depois da Segunda Guerra Mundial, que falava que os países, subdesenvolvidos eram países atrasados, enquanto os países desenvolvidos eram países avançados. Mentira! Porém, segundo esse cara aqui, James Bethlehem, Acertou, miserável. o termo vai indicar muito mais que os países subdesenvolvidos foram explorados, tá? Dominados e que têm uma economia dependente, ou seja, diferente de país atrasado, tá? Então, historicamente, todos os países do mundo, desde antes do capitalismo, os países eram diferentes uns dos outros, né? Uns consideravam mais avançados, outros considerados mais atrasados. Porém, com essa característica de exploração do capitalismo, surgiu então esse termo subdesenvolvimento para a designação desses países considerados atrasados e pobres, tá? Porém, nós temos que lembrar que antes do capitalismo, os países que hoje são considerados subdesenvolvidos eram países que eram explorados pelas metrópoles, ou seja, eram colônias, tá? O que isso significa? Por exemplo, o Brasil foi colônia de Portugal, lá da Europa. Então, nós fomos explorados, o Brasil foi explorado, os recursos naturais, as riquezas foram exploradas e todo o capital, o lucro que era obtido através da exploração aqui do Brasil, que até então era colônia de Portugal, era enviado tudo para a Europa, para Portugal. Então, por exemplo, o ouro que era encontrado aqui, a madeira, tudo que era explorado era enviado a riqueza para Portugal. Então, Portugal teve esse acúmulo de capital, se desenvolveu, e enquanto o Brasil ficou subdesenvolvido, eles ficaram considerados países desenvolvidos por conta da exploração de colônias, tá? No caso aqui do Brasil e Portugal, mas vários outros países da América Latina foram explorados também e colonizados por países da Europa, tá? Então, com isso, depois da Segunda Guerra Mundial e com a ascensão do capitalismo, esses países foram considerados desenvolvidos, enquanto nós, por exemplo, o Brasil foi considerado subdesenvolvido por ter sido explorado e a riqueza enviada para as metrópoles que nos exploravam. O textinho de vocês vai falar também que depois, especialmente de 1970, houve um endividamento dos países de terceiro mundo, ou desses países que consideramos subdesenvolvidos, tá? E aí tem algumas causas, por exemplo, esses países que estávamos falando até agora, que exploravam, as metrópoles, depois eles passaram a emprestar dinheiro para os países subdesenvolvidos, tá? E com isso acontecia o endividamento também. Então, aqui vai citar as causas desse endividamento. Por exemplo, o baixo preço dos produtos primários, tá? Por exemplo, os países subdesenvolvidos, eles exportam produtos primários, que geralmente são vindo da agricultura e da pecuária. Por exemplo, soja, milho e assim por diante. E esses produtos têm um baixo valor comercial. A elevação dos preços dos produtos maquinofaturados, ou seja, produtos industrializados de tecnologia. Então, esses produtos são muito mais caros do que os produtos primários.
Ou seja, os países subdesenvolvidos, eles exportam, vendem para os outros países produtos primários que são baratos. E eles importam, compram dos outros países produtos industrializados e tecnológicos, que são muito mais caros. Então, por exemplo, o Brasil ele vende para outro país qualquer da Europa 1 tonelada de soja, por exemplo. Então, essa 1 tonelada de soja vai ser mais barato do que um iPhone, por exemplo, que a gente compra, né? Então, a gente vê a diferença do valor desses produtos, tá? Tem demência? Vai trazer aqui para a gente também outros termos que são sinônimos de países desenvolvidos. Então, os países desenvolvidos, né, que geralmente a gente considera ricos, também podem ser chamados de países centrais, tá? Ou países do norte, também tem essa denominação. E os países subdesenvolvidos também são chamados de países periféricos, tá? Ou países do sul, que são considerados os países mais pobres ou em desenvolvimento. O textinho 2 vai trazer para a gente alguns conceitos, né, demográficos. Então, demografia é a parte da geografia que vai estudar a população e as suas dinâmicas, beleza? Então, aqui a gente vai aprender alguns termos que são bastante importantes para a gente dar continuidade posteriormente nos estudos. Então, nós vamos ver, por exemplo, o que significa população absoluta, né? Então, a população absoluta vai ser o total de pessoas de uma determinada região. A gente vai estudar bastante também sobre a população relativa, ou como aparece nos mapinhas, densidade demográfica. O que é isso? A densidade demográfica, a gente vai pegar o número de habitantes que tem em um local e dividir pela sua área, pelo seu tamanho. Então, vai dar o tanto de habitantes que tem por quilômetro quadrado. Vocês vão ter que aprender a fazer isso para conseguir resolver as atividades, tá? E aí tem vários outros termos aqui que vocês vão ler e tentar compreender o que significa, tá? Vou explicar só alguns. Por exemplo, o crescimento vegetativo, o que isso significa? Significa, então, o crescimento vegetativo é quando nascem mais pessoas do que pessoas morrem. Então, aumenta a população naturalmente, por isso que é vegetativo ou natural, tá? Então, tem vários outros, e aí vocês vão ter que ler e compreender para responder as perguntinhas, ok? Vamos voltar aqui um pouquinho para falar um pouquinho sobre a densidade demográfica. A densidade demográfica a gente tem que saber calculá-la. Então, para calcular, como eu já expliquei, vamos pegar como exemplo a cidade de Brasilândia. Então, Brasilândia tem uma população, em 2020, de 11.853 pessoas. E a área de Brasilândia é de 5.806,91 km². Então, nós vamos pegar e dividir a população pela área, que vai dar um total de 2,04 habitantes por km². Então, a densidade demográfica de Brasilândia é 2,04 habitantes por km², ok? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Sabendo disso, então, vocês vão ler o textinho, assistir o vídeo e responder as atividades. Na atividade número 1, vocês vão ter que explicar com as palavras de vocês, fazer um texto aqui nessas linhas, tá? Que explique o que significa país desenvolvido e subdesenvolvido. Como eu acabei de explicar para vocês, não significa apenas que os países desenvolvidos são ricos e os países subdesenvolvidos são pobres. Não é isso. Aí você vai ter que explicar aqui o real significado dessas expressões, tá? E depois, e países centrais e periféricos, lembra? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. São sinônimos, né? Então, vocês vão explicar também o porquê. Atividade número 2, vocês vão colocar em prática aqueles termos. Bom, aqui na atividade número 2, vocês vão colocar em prática aqueles conceitos que estão no texto 2. Então, vocês vão ler, alguns eu expliquei, como a densidade demográfica, e vocês vão responder essas atividades aqui, da 1 até a número 7, né? Então, cuidado. Podem usar a calculadora para calcular esses números que estão aqui, para calcular a densidade demográfica. Não tem problema, o importante é vocês entenderem como faz, tá? Então, podem usar a calculadora sem problema nenhum. E é isso aí, pessoal. Bons estudos. Assim que terminarem, me enviem e até a próxima. Now the world don't move to the beat of just
one drum. What might be right for you?